Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia. Meu nome é Lucas Roberto e essa é a nossa segunda aula de Introdução à Filosofia Cristã. Hoje nós vamos falar a respeito da metafísica. Metafísica é composta, a própria palavra metafísica é composta de dois termos gregos, meta, que significa além, e physis, físico. Essa é uma área da filosofia que estuda as primeiras causas, as origens de todas as coisas, sejam elas físicas, materiais, palpáveis ou espirituais, e qualquer outro tipo de realidade. Na metafísica, nós fazemos uma distinção muito importante entre coisas derivadas e coisas necessárias. Na categoria de coisas necessárias se encontra apenas Deus. Deus é um ser necessário. Ele sempre existiu, ele não passou a existir em nenhum ponto da história da eternidade. Ele sempre foi e sempre será. Mas a sua criação, tudo que nós vemos ao nosso redor, são coisas derivadas, são coisas contingentes. São coisas que não são necessárias. Existem porque um ser necessário os trouxe à existência. A Bíblia, ela inicia Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, assumindo já a existência de Deus. Assumindo que Deus existia antes de existir qualquer coisa e que houve um tempo que passou-se a existir aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Isso significa que o universo, de forma geral, ele não é eterno. Ele foi criado num período de tempo e ele tem uma validade, um prazo de validade. Isso a teoria da relatividade de Einstein confirmou, mas foi muito atacado por um tempo por ateístas e outros que discordavam da Bíblia, como eles assumiam que o universo era eterno, mas isso foi comprovadamente errado. Para nós entendermos a base da realidade, nós precisamos entender um dos principais aspectos dos atributos de Deus, que é ele ser trinitário. Deus, ele não é apenas uma pessoa e uma essência, mas ele é três pessoas subsistindo numa essência. Então, isso é importante porque a sua criação, como nós vimos a respeito da revelação geral, ela tem as marcas, ela tem as digitais do seu Criador. Portanto, sempre veremos essa questão de pluralidade e unidade. No Antigo Testamento nós vemos isso, essas três pessoas sendo reveladas na figura de Yahvé, o Senhor, que seria o Pai, o anjo do Senhor, que seria a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito do Senhor. No Novo Testamento nós vemos a figura do Pai, Filho e Espírito Santo de forma mais clara, e nesses dois testamentos, que são uma unidade, eles mostram que essas três pessoas são um também, são um único Deus. A questão da Trindade, ela é expressa e explicada de forma mais minuciosa no Credo Apostólico e no Credo Niceno, e também, posteriormente, no Credo Atanasiano. Você encontra o Credo Niceno e o Credo Atanasiano na sua apostila. Leia, posteriormente, esse credo. Não faremos a leitura, porque eles serão melhor estudados na nossa matéria de teontologia, os atributos de Deus. Mas, já subentendendo essa questão da triunidade de Deus, nós vemos que na criação, Deus, ele cria todas as coisas ex nihilo, que é um termo em latim que significa do nada. Ele não cria a partir de uma matéria pré-existente. Ele não cria a partir de algo que é coeterno como ele. Ele traz a existência do nada. E ele traz a existência do nada por meio do seu fiat, que em latim também significa ordem, haja, faça-se.
que foi quando ele disse: haja luz, haja isso, nas suas ordenanças verbais. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O próprio autor de Hebreus entende essa profundidade filosófica da criação de Deus. Deus, portanto, como nós vimos na revelação geral, ele se dá a conhecer basicamente e principalmente um dos pilares pelos quais nós assumimos o conhecimento dos atributos desse Deus trinitário por meio das suas obras, e especificamente a sua criação. Gênesis 1, ele, como eu disse, ele expressa, ele dá esse tom que vai gerir toda a Bíblia. E essa questão de criação ex nihilo pelo fiat divino vai nos dar pelo menos 3 contribuições para nós estabelecermos a nossa metafísica cristã. Em primeiro lugar é que, como já foi dito, a criação de Deus mostra que o mundo, ele não tem existência própria, ele não é eterno, ele não é um mecanicismo de causa e efeitos eternos, ao acaso. Deus trouxe a existência, ele estabeleceu todas as coisas e é na história humana que ele revela a sua tragédia e comédia e drama divino humano, onde ele vai revelar toda uma história redentiva, onde ele mesmo se torna homem, ele mesmo assume a penalidade dos seus e redime-os. É nesse espaço-tempo que ele revela isso. Portanto, o cristianismo é basicamente uma religião e uma filosofia da criação. Gênesis é de extrema importância para o entendimento cristão, especialmente nos dias de hoje. Por isso, enfatize isso ao seu pastor, aos seus líderes. Você que é líder, tenha essa consciência e busque trazer estudos e sermões baseados em Gênesis. O segundo traço metafísico que nós podemos assumir dessa criação divina é que a natureza, a realidade em que nós vivemos, a criação de Deus, ela é doxológica e sacramental. Doxologia significa glorificar, adorar. A natureza, ela glorifica o seu Criador. Ela revela a glória de Deus e ela aponta para Deus como o único digno de adoração. O nosso coração corrupto distorce isso e torna a natureza o próprio fim. Ela não é um fim em si mesma, ela é um meio. Além disso, a natureza ela é sacramental e o termo sacro significa santo. Ela é santa porque Deus a fez. Ela é sacramental porque, assim como os sacramentos do batismo e da ceia, que nos comunicam de forma palpável uma graça invisível que nos é comunicada espiritualmente, a natureza nos mostra a graça comum de Deus, onde Ele faz chover para justos e injustos, Ele dá o pão de cada dia para justos e injustos, Ele dá saúde, Ele dá condições financeiras, Ele dá uma família para justos e injustos. Essa é a graça comum. Deus abençoa todos de uma determinada forma, mas para a sua igreja está reservada a graça especial da salvação. Então, quando nós olhamos para a natureza, para a criação de Deus, com essa perspectiva, entendendo a maravilha, a beleza que está impregnada na criação de Deus, esse modo de se enxergar é chamado de visão eucarística.
Porque Eucaristia significa ação de graças. Então é uma visão, é um modo de se enxergar o mundo em que nos leva a darmos graças a Deus por isso. Alexander Schliemmann diz o seguinte: tudo que existe é dom de Deus ao homem, e tudo existe para revelar Deus ao homem, para promover comunhão da vida humana com Deus. É amor divino tornando-se alimento, tornando-se vida para o homem. Deus abençoa tudo que cria, e no vocabulário bíblico isso significa que ele torna toda a criação sinal e meio de sua presença e sabedoria, amor e revelação. E ele cita então o salmista que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, o Schliemmann continua: o mundo foi criado como a matéria, o material da singular Eucaristia que tudo abrange. E o homem foi criado como sacerdote desse sacramento cósmico. Nos foi incumbidos de sermos os mordomos dessa criação, de cuidarmos, de digerirmos, administrarmos toda essa criação, tendo como pano de fundo aquelas 15 esferas que compõem a realidade. Tudo isso para a glória de Deus e não para a nossa glória. Então, agimos de forma sacerdotal. Terceiro ponto que nos dá esse traço metafísico a partir da criação divina é a questão da sensatez, sabedoria e objetividade de Deus na sua criação. Deus, quando ele cria todas as coisas, nós vemos tudo com equilíbrio, harmonia, como é o núcleo da esfera estética. Tudo tem harmonia, tudo está em sincronia, num perfeito ambiente. É lógico que há coisas que Deus apenas colocou para beleza. Um exemplo claro é que até hoje tem se discutido por que o pavão tem aquelas penas todas exuberantes, e os darwinistas, que reduzem tudo a matéria e energia, vão dizer que é para questão de acasalamento, tem um fim próprio de sobrevivência, mas isso não foi comprovado. Provavelmente Deus colocou aquelas penas dos pavões tão belas para nós nos maravilharmos, porque o próprio olho do pavão não consegue captar aquelas cores. Então, Deus, ele coloca aromas, ele coloca cores, ele coloca sabores para que nós, que somos os sacerdotes da criação, nos maravilhemos, nos regozijemos em Cristo Jesus. Uma última coisa que deve ser pontuada é a questão da unidade e da diversidade que existe no mundo. A própria palavra universo vai trazer essa questão. Uni, uno, e verso, diversidade. E essa foi uma questão muito debatida pelos gregos e até hoje ela tem assolado as mentes dos filósofos, que se trata em questionar qual é de fato a realidade, qual é a identidade da realidade. Todas as coisas estão unidas num único ponto em que as identidades próprias elas são obscurecidas, ou todos nós somos seres, somos indivíduos totalmente separados uns dos outros e do nosso meio. E essa é a questão do um e dos muitos. Se você não entendeu, eu vou explicar novamente para você. Pense na figura masculina. Quando você pensa na figura masculina, você está pensando numa categoria e não num indivíduo propriamente dito. Eu sou um indivíduo. Eu pertenço à classe masculina. Pertenço à raça humana. Moro em uma cidade que é um conglomerado de pessoas. Que pertence a um estado dessa cidade. E esse estado pertence a um país, e esse país pertence a um continente, esse continente pertence a um planeta, e esse planeta se encontra num sistema solar, e esse sistema solar pertence a uma galáxia. Então, o que existe? Essas categorias que nós classificamos como homem, mulher, árvore, plantas, ou existe
uma árvore, aquela árvore em frente à sua casa, ou aquela pessoa. O que forma, o que dá a eles essa união para que nós possamos classificá-los sobre o mesmo rótulo? Isso seria apenas, essa classificação, esses universais, são apenas frutos da nossa imaginação? Ou a identidade desses indivíduos é fruto da nossa imaginação? E a questão é que nenhum nem outro. Deus, por ser múltiplo e por ser por ele ser 3 pessoas em uma unidade, ele dá essa resposta. Em Deus nós temos a unidade sendo preservada e temos também essa individualidade, essa particularidade também sendo preservada e elas existindo coerentemente, em conjunto, em harmonia. Portanto, Deus, para finalizar essa parte da metafísica, Deus, ele não apenas criou todas as coisas, mas segundo Hebreus 1:3, ele mantém pela palavra do seu poder todas as coisas funcionando ainda hoje. Colossenses 1 também vai falar isso, que Cristo sustenta todas as coisas hoje. As leis da física são sustentadas por Cristo ainda hoje. As leis da estética, as leis numéricas são sustentadas por Cristo ainda hoje. Por isso é possível fazer uma metafísica cristã. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado da nossa aula e na próxima aula falaremos um pouco mais a respeito de antropologia e lógica cristã. Então, até a próxima. Tchau!